Gravel Bike Sense Versa Evo 2022 é a Sense Versa com os acessórios opcionais que você gostaria. Entenda nesse vídeo suas configurações, características, preço e a diferença dela para a sua versão mais simples, que é a Sense Versa Comp. Vamos lá, bora pro vídeo! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que algumas semanas atrás nós lançamos um vídeo falando sobre a Sense Versa Comp, que é a versão de entrada de gravel bikes da Sense. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card e nos cards finais para você acompanhar. E hoje, a pedido de vocês, a gente traz a análise e o review e comparações da versão com opcionais mais elaborados, uma bike muito mais completa da Sense para as gravel bikes, que é a Sense Versa Evo. A Sense é uma marca nacional e, na minha opinião, é uma das top 3 marcas hoje no mercado, principalmente se a gente fala de gravel bike. A gente fala muito de gravel aqui no canal, mas se você está chegando hoje e quer saber mais de gravel bike, eu te convido a acompanhar uma playlist de gravel que eu tenho aqui. A gente tem muito conteúdo, falamos de outras coisas também, mas falamos muito de gravel bike. Então, se você caiu nesse vídeo porque está conhecendo a gravel ou porque está querendo saber mais sobre a Sense ou a Sense Versa, com certeza é um canal muito interessante para você. Bora lá, não deixa de se inscrever e acompanhar os vídeos. Essa bike ela vem equipada com um quadro em alumínio, não é em carbono, é em alumínio, e muito similar à Sense Versa Comp. Ela tem uma geometria praticamente igual, e a gente fala aqui em furação para bagageiro, que é muito bacana, suporte para as duas caramanholas e cabeamento interno. Um detalhe interessante para falar aqui, começando a comparação da Comp com a Evo, é a posição do caliper, a posição do freio traseiro. Nesse caso, ele já vem ali entre os dois tubos do triângulo traseiro e ela já é uma geometria muito mais atualizada, onde você tem uma capacidade de frenagem e um estresse no quadro menor. Então já é muito mais moderno do que o caliper por cima. Ela vem equipada com um guidão em alumínio, Syntec, a marca que a própria Sense comercializa nas bicicletas dela, que equipa. Então ela vem com esse guidão e ela tem um drop com um flare, que é aquela abertura do drop, da pegada mais embaixo, de 16 graus, né? Uma aberturinha pequena comparada a outros modelos que vem com 25, 30 graus, mas já é um controle bem bacana, que é muito característico das gravel bikes. Daí essa abertura é muito legal. Mas uma diferença dela para a Comp é que ela vem com eixos passantes. A Comp vem com blocantes comuns que a gente está acostumado, vem com eixos passantes que acaba dando um pouco mais de estabilidade, menos torção e coisas assim pro ciclista. Até agora poucas diferenças, mas agora que a gente começa a falar das maiores diferenças, mais impactantes. Garfo dela em carbono, agora sim a gente já começa a mudar. Qual é a vantagem do garfo em carbono? Primeiro, ele é mais leve. Ok, até aí tudo bem, todo mundo sabe, né? Aí já dá uma diferença no peso final, a gente vai falar desse peso também. Mas o garfo em carbono, além da redução de peso, dá o que pra mim é uma das maiores vantagens, que é um pouco mais de conforto. Porque o carbono, ele trabalha, né? Então ele absorve um pouco dos impactos que a gente recebe quando está em cima da bicicleta. A gente sabe que as gravel bikes comumente não são equipadas com amortecimento, né? Com amortecedor. Então é uma diferença interessante para a gravel. Outra diferença que eu acho muito bacana, agora sim a gente está falando do mundo pensado em gravel bikes, é um grupo para ela. Um grupo é o Shimano GRX de 20 velocidades. Ela é equipada com 2 coroas na frente e 10 cogs atrás, então no cassete, né? Então ele já vem com um grupo que é pensado para gravel. O grupo de speed, que é o que vem na Comp, por exemplo, o Shimano Sora 2x9, ele tem uma relação, para mim, muito pesada, né? Aí você vai ganhar um pouco em final, mas nem é tanto assim a proposta da gravel, né? Pro que ela é desenhada. Então, um pé de vela menor, que é o que acontece no GRX, né? Ela é equipada com 46 dentes na maior contra 50 do Sora e 30 na menor contra 34 do Sora. Então esse conjunto 46-34 é muito interessante. Ele dá uma redução muito mais interessante, muito mais condizente com o terreno que a gravel bike
atua, onde ela é capaz de ir. E no cassete, na parte de trás, ela tem 10 velocidades, como eu falei anteriormente, onde o menor COG é 11 velocidades e o maior 36. Os freios dela são de montagem flat mount e são da própria GRX, que é do conjunto todo aí desse grupo de transmissão e freios da Shimano. Ela vem com STIs GRX e freios GRX que são hidráulicos. Aqui a gente tem um salto de qualidade muito grande. A gente sai daquele freio mecânico acionado pelo STI da Sora e vai para um freio hidráulico acionado pelos STIs da GRX, STI GRX e os freios GRX. Então a eficiência deles é muito superior às versões mecânicas dele, né? Os pneus dela são os mesmos pneus lá da versão mais básicas, são pneus Schwalbe D1 Allroad 700 por 40 milímetros de largura. O cilindro dela é o mesmo então da outra versão, é o Selle Royal Essenza, e ela tem uma particularidade aqui no canote, né, uma diferença para sua outra versão, que é um amortecedor ali no canote, né, um amortecimento de 40 milímetros para colaborar com o conforto junto com o garfo de carbono. Da mesma forma que a Comp, a Evo vem com essas bolsas muito bacanas, muito bonitas, costuradas à mão. Ela tem um charme muito legal, né, muito interessante, são bolsas muito bonitas de qualidade muito boa. O peso total dessa bicicleta sem os pedais ficou em 10 kg e 700 gramas. Diferença ali de um pouco mais de meio quilo, 700 gramas entre uma versão e a outra. Não é uma redução tão grande assim de peso, mas 700 gramas faz uma diferença bem grande pensando em terrenos mais acidentados. Falando um pouco em valores, então, no site da Sense hoje essa bike está sendo comercializada por R$ 11.990. Esse é um preço bem mais alto do que a sua versão mais inferior, mas realmente os componentes estão em outro patamar, né? Eles são bem melhores do que os componentes que equipam a versão Comp. Comparando um pouco ela com outras, com rivais dela do mercado, né? A Audax Pampero, então, fazendo um pouco de comparativo aqui, ela tem um valor agregado de R$ 13.990. Falando um pouco sobre os preços, a Audax Pampero, ela tem um valor agregado mais alto e o grupo dela também é diferente, né? É o Shimano GRX, assim como a Sense Versa Evo, mas é o Shimano GRX uma coroa única na frente por 11 velocidades atrás. Isso altera bastante a característica da transmissão, né? Eu particularmente gosto da versão 2 velocidades na frente, né? Hoje a minha bike tem uma velocidade na frente, mas eu gosto da opção 2, então não seria uma coisa que mexeria tanto comigo para optar por uma ou outra. Outros pontos aí, por marca, por grafismo, etc. Aí talvez, mas esse ponto não é o que mais faz diferença para mim. E outra concorrente dela, só que essa tá mais difícil de achar no mercado porque ela tá em falta na própria fábrica, é a Soul Spry Apex. Diferente dessas duas versões que nós acabamos de falar, que é a Sense Versa e a Audax Pampero, a Soul, ela vem com um grupo SRAM. Ele é um SRAM de uma velocidade na frente por 11 atrás também, parecido com a GRX da Pampero, mas aqui é um grupo SRAM. Preço eu não vou falar muito aqui, porque como está em falta na fábrica, está em falta em todo lugar, não dá muito para comparar, mas sabendo das diferenças de grupo, diferença de peças, é aí que a gente vê a maior delas. Falando um pouco entre as três, eu já pedalei nas três, né? Eu tenho uma Audax Pampero, não é a mesma versão que a gente está comparando aqui, mas o quadro é o mesmo, então a gente consegue ter alguma ideia. E eu já pedalei na Soul Apex, na Spry Apex e na Sense Versa Evo. As três são fantásticas, ao meu ver, né? As três são muito bacanas, entregam muito parecido, né? Aí, o que deve pesar mais? Vamos falar da Audax, da Sense, que é o que tem no mercado no momento que eu estou lançando esse vídeo. O que mais pesa entre elas é a característica da transmissão. Se você gosta de coroa única, então talvez a Audax seja mais interessante para você. Se você gosta de coroa dupla na frente, aí pode ser que a Sense Versa Evo seja mais interessante. Como eu disse antes, eu gosto de coroa dupla. A coroa única é interessante, mas eu ainda sou da dupla. E a diferença de preço que aí tem que ser considerada, claro, né? São R$2.000 a diferença entre uma e outra. O peso das duas é parecido, o resto de componentes em carbono, enfim, é parecido. A Sense Versa ainda vem com um canote com amortecimento, que a Audax não vem. Então são algumas características que tem que pesar e ver qual que se adequa melhor a você. Ainda tem alguma dúvida comparando as bikes ou mesmo só sobre a Sense Versa? Pergunta aqui embaixo
larga a mão nos comentários, a gente quer conversar com vocês, quer esclarecer dúvidas. Nem sempre eu consigo responder todo mundo na velocidade que eu gostaria, mas a gente responde. Então, vai lá, manda um comentário aqui, deixa aquele like e toca aqui. Toda semana, vídeos novos com o mundo do ciclismo, dicas, reviews, tudo para você ficar bem informado sobre o mundo do ciclismo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Um grande abraço, valeu e tchau!